Cerca de 130 reféns ainda estão em poder do grupo terrorista e quem chega para fazer uma análise é a Daniele Aires, que é coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Daniele, seja muito bem-vinda sempre ao Conexão Record News. A minha pergunta é o seguinte: uma notícia dessa, neste momento, onde há uma certa dificuldade de chegar em um acordo, muitas vezes com falas duras por parte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Qual que é a chance realmente de sair um acordo? Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly, boa tarde, obrigada pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. Essa talvez seja a maior problemática desse anúncio nesse momento, né? E ele tem algumas características, você já disse uma, ou seja, Israel fala da morte desse refém, mas não diz como conseguiu confirmar essa morte, nem quando ele foi morto. Se especulou em alguns momentos ao longo desse dia sobre a questão dele ter sido morto no ataque de 7 de outubro e depois ter sido levado o seu corpo para Gaza, de uma forma de provavelmente ser trocado em algum momento. Então, essa informação que tem muito pouco respaldo para ser confirmada, gera, obviamente, maior tensão num possível acordo que está agora sobre a mesa dos líderes do Hamas para que possa ser aceito. E esse acordo, a gente sabe que, de alguma forma, vai envolver a liberação total dos reféns, essa é a proposta de Israel, incondicionalmente, e que, por outro lado, a proposta por parte dos mediadores é que haja um cessar-fogo efetivo e prolongado tem ataques a Rafah e, obviamente, a toda a região de Gaza. Com esse anúncio, você cria uma tensão, você cria uma ideia de que os grupos, principalmente o Hamas, vem constantemente não cumprindo com a sua parte do acordo. E como a gente não tem, obviamente, acesso ao que está sendo, de fato, negociado e acordado e como estão sendo as tratativas, se cria uma narrativa sobre essa negociação. Então, isso é ruim para o cessar-fogo, isso é ruim para o retorno dos reféns. Não se tem dúvida que esse refém possa efetivamente estar morto. Quanto mais tempo esses reféns passam na mão do Hamas, pior fica a situação deles, obviamente. Mas não é um momento e nem a maneira ideal, a forma como foi feita essa notícia, né? Pelo Twitter, né, o X, antigo Twitter, ou seja, todo um clima de que sai de uma legitimidade que pode favorecer a negociação. Ela, pelo contrário, cria mais tensão. Ela não destrói a chance de paz, mas ela cria mais tensão. Como agora estão esperando uma resposta por parte do Hamas para a proposta feita por Israel para a negociação, isso gera, obviamente, novos tipos de situação pelo qual o Hamas conduz a sua própria posição, né? Não ajuda, só Pois de alguma é. forma cria tensão. Professora, não ajuda e nem mesmo também a visita do Antony Blinken não ajudou, né? Exato. Porque o que é mais efetivo agora, de alguma forma, Kelly, é que se precise garantir um total cessar-fogo. Para que isso não tem a ver com o Hamas não ser punido, tem a ver com a garantia de uma sobrevivência e de ajuda humanitária à população de Gaza. Quando isso não acontece, a tensão começa a se elevar. E mesmo com o Tony Blinken reforçando, fazendo as visitas, reforçando um papel de não apoiar um ataque de Israel a Rafah, sem que ele dê uma resposta humanitária para como tratar os cidadãos de Gaza após esse ataque, mas como não há na mesa propostas muito reais e não há, de alguma forma, uma ideia de cessar fogo por parte de Israel, fica tudo muito truncado, tá? Muito paralisado. E aí até mostra um pouquinho da incapacidade dos Estados Unidos de chegar a um acordo efetivo para que resolva da melhor maneira, de uma maneira mais pacífica e negociada esse conflito.
Exatamente. E olha essa notícia, professora. A Turquia suspendeu todas as relações comerciais com Israel em resposta justamente à guerra em Gaza. A decisão acontece depois do governo turco já ter restringido as exportações em abril. O comércio entre os dois países teria movimentado mais de 34 bilhões de reais em 2023. Os principais produtos de exportação da Turquia para Israel no ano passado foram ferro e aço. A minha pergunta é o seguinte: historicamente, sanções, cortes comerciais, enfim, essas ações são suficientes para impedir guerras? Não são, Kelly. Eu acho que nós estamos vendo isso principalmente no conflito da Ucrânia, que foi o momento onde a comunidade internacional mais colocou sanções e sanções muito severas à Rússia. E uma expectativa de que economicamente a Rússia fosse ficar debilitada, e o que nós vimos foi um cenário contrário. Foi a Rússia tentando encontrar alternativas econômicas e de alguma forma conseguindo. Agora, a maneira como a Turquia vem agindo em relação a essa sua total suspensão de relações comerciais com Israel tem outras dimensionalidades, né? Tem um caráter geopolítico muito importante, de colocar a Turquia num determinado espectro desse conflito, ou seja, apoiando de alguma forma as causas não da Palestina em si, mas também a maneira como o Hamas agiu de forma bastante violenta e propagando um ataque de terrorismo contra a população de Israel no dia 7 de outubro, e isso gera uma tensão geopolítica de como as coisas serão conduzidas para que de alguma forma, se esse cessar-fogo ocorrer, Israel tenha preservada e garantida a segurança do seu território e dos seus cidadãos. Então, esse é um componente que vai muito além dessa sanção por uma mudança de comportamento de Israel em relação aos ataques que está fazendo em Gaza. E veja, do ponto de vista do quantitativo da balança comercial entre esses países, de alguma forma, o maior prejudicado é Israel no curto prazo, pelos produtos que compra da Turquia, mas principalmente porque usa alguns portos na Turquia para fazer as suas compras de outros países, principalmente de petróleo vindo de lugares ali da região que são fronteiras com a Turquia, por exemplo, o Azerbaijão, né? Então, é uma dinâmica que ela prejudica de alguma forma Israel no seu esforço efetivamente nesse conflito. Então, ele não acaba, ele não gera de alguma forma nenhuma mudança no conflito, mas ele aumenta a tensão, né? Sim. E o interesse da Turquia, em breve, não me parece ser resolver o conflito, mas sim ganhar alguma preponderância geopolítica para suas próprias demandas e dos seus aliados na região. É mais complexo do que a gente parece essa situação. Sim, com certeza, isso com certeza, né, professora? Agora, tem um outro ponto também que tem chamado bastante atenção do mundo. As manifestações anti-Israel registradas em universidades dos Estados Unidos agora se espalham também por outros países. A maior universidade do México também virou palco de protestos em apoio à causa palestina. Dezenas de estudantes da Universidade Nacional Autônoma do México montaram um acampamento em protesto pela ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Os manifestantes também afirmam que organizaram os atos em solidariedade aos protestos nos Estados Unidos, França e Alemanha. Eles ainda pedem que sejam rompidas as relações diplomáticas com o Estado de Israel. Mais de 30 universidades nos Estados Unidos registraram protestos pró-Palestina, o que colocou os centros de ensino sob as atenções do debate público. Na madrugada de quinta-feira, a polícia entrou na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, para desmantelar as barricadas erguidas por grupos que protestavam contra a guerra em Gaza. Houve confrontos e as forças de ordem efetuaram várias detenções. Autoridades universitárias do país buscam equilibrar o direito à liberdade de expressão com as acusações de que os atos disseminam antissemitismo. Em um discurso transmitido pela televisão, o presidente Joe Biden disse que atos anti-Israel e outros discursos de ódio não têm lugar nos campi universitários.
E dezenas de estudantes que ocuparam a Universidade de Sciences Po, em Paris, foram retirados pela polícia. De acordo com a imprensa local, cerca de 50 manifestantes estavam no campus quando as forças de ordem entraram. Eles protestavam contra o ofensivo israelense na faixa de Gaza. As aulas desta sexta-feira foram canceladas. Diferente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, na França, os protestos tiveram menos incidentes. O fato é o seguinte, a gente vê realmente esse movimento crescente, um movimento estudantil que é reprimido pela polícia. E acho que vale também a gente destacar aqui, não é, professora, que apesar da maioria ser pró-Palestina, também tem manifestantes pró-Israel. Sim, Kelly. Essa é uma situação que eu acho que nós temos que analisar porque ela é muito delicada. Ela envolve duas questões que, para mim, são muito preocupantes e que nós temos que olhar com olhos muito atentos. A primeira delas é o crescente discurso antissemita que nós estamos vindo a assistir desde que começaram os ataques, principalmente a Gaza e toda essa ofensiva que está ferindo cidadãos e tudo mais. Então, isso cria, de alguma forma, traz de volta essa ideia nefasta que é essa culpabilização e essa toda retórica sobre o papel do judeu na sociedade. Isso eu acho que tem que ser combatido de forma veemente. O antissemitismo é uma coisa que nós não devemos permitir que ocorra. Do outro lado, nós temos a polícia entrando num espaço universitário onde, de alguma forma, deveria reinar a liberdade de expressão, sem que ela, obviamente, seja promotora de crimes, né? Que é o crime, por exemplo, do discurso do ódio que Joe Biden falou também. E aqui começa a ter a dificuldade de entender o que está ocorrendo nesse momento dentro dessas universidades, porque o que nós estamos vendo é uma força bruta bastante efetiva sendo usada contra os manifestantes, os estudantes, ao mesmo tempo que a gente também, obviamente, vem ouvindo alguns tipos de exageros e crimes ao fazer defesas de coisas como a não existência do Estado de Israel, que é, obviamente, um crime. Então, veja, a ideia é que esses movimentos precisam ter voz, que a polícia não possa entrar num campus universitário e, obviamente, prender pessoas porque se manifestam. Agora, o limite entre essas duas situações, da liberdade e do crime, é que está muito complexo, principalmente no grau de tensão que esse assunto revela no mundo, nos tipos de ataques que estão ocorrendo dentro do território de Gaza e que vão levantando cada vez mais a comunidade internacional a se voltar contra a maneira como Benjamin Netanyahu vem conduzindo a sua resposta aos ataques terroristas de 7 de outubro feitos pelo Hamas. Então, essa complexidade ela cria um novo problema. Porque da maneira como está sendo construído esses movimentos, eles têm, obviamente, algum impacto, mas eles não são grandes o suficiente para fazer mudar a maneira como vem sendo entendida a resolução do conflito. Então, ela cria um segundo problema, que é colocar os estudantes novamente na berlinda dessa situação junto com a polícia, trazer o antissemitismo aflora, porque tem grupos que são infiltrados aos movimentos dos estudantes e que propagam, de fato, o antissemitismo. Então, é bastante complexo. Sim. Isso vai criando mais tensão. O foco muda. O foco não é mais resolver o problema, mas resolver as consequências que o problema entre Israel e Hamas vai trazendo. Sim, são vários pontos, né? Realmente uma rede complexa. Mas, no caso dos Estados Unidos, professora, pode ter algum reflexo, algum impacto em relação à corrida presidencial? Eu pergunto porque a história meio que se repete, né? Porque lá em 68, Sim. na Guerra do Vietnã, os estudantes também protestaram. Claro que lá era um contexto diferente, porque muitos podiam ser, inclusive, recrutados para a guerra, não é o caso neste momento. Mas, enfim, a gente pode dizer que nos Estados Unidos o impacto pode ter, inclusive, reflexo político? Acho que sim, Kelly, mas a gente tem que fazer uma diferenciação bastante efetiva, que é, lá em 68, quando nós falávamos do Vietnã, nós estávamos falando de um conflito onde os Estados Unidos estava diretamente envolvido. Sim. Né? Você viu isso, onde os americanos podiam ser recrutados. E agora nós estamos falando de um conflito onde
os Estados Unidos apoia uma das partes de forma quase que irrestrita, que é o Israel. Então, a dimensão é distinta da capacidade de influência que esses movimentos podem ter nas eleições. Acho que a maior influência que ele pode ter, e é o que a gente tem visto alguns analistas especializados em política interna americana falar, é que quem está se manifestando é um tipo de eleitor que tem por tendência votar em Joe Biden, são os jovens, né? Os estudantes com curso superior e jovens, né? E que essas pessoas, obviamente, não passarão a votar em Trump, mas deixarão de ir votar porque o voto não é obrigatório nos Estados Unidos nas eleições desse ano. E elas, da maneira como essas eleições estão acirradas, qualquer voto importa, né? Por mínimo que seja a proporção dessa população, dependendo em qual estado ela esteja localizada, ela pode mudar efetivamente o resultado final das eleições. Então, é um problema, sim, para Joe Biden, esse tipo de ação que tem sido perpetrada e a maneira como as consequências disso podem se aflorar na sociedade americana, com essas pessoas não indo votar. Mas também é um problema não agir pró-Israel, visto toda a força da população judaica dentro da sociedade americana. Então, é bastante complexo assim, a maneira como o Joe Biden vai ter que conduzir essa situação. Mas, de fato, qualquer maneira que ele faça, principalmente essa que ele está escolhendo fazer frente a polícia entrando nos campos, é uma maneira que talvez o prejudique bastante com esse grupo específico, com jovens, com os formados com curso superior e que votam expressivamente nele, e votaram nele na última eleição e têm por tendência a votar nos democratas, né? Vamos seguir acompanhando de perto. E como a gente já citou aqui, infelizmente, esse não é o único conflito. Vamos falar agora do conflito no leste europeu. O Kremlin descreveu como muito perigosas as declarações do presidente francês sobre a possibilidade de enviar tropas da OTAN lá para a Ucrânia. Nesta semana, durante uma entrevista a uma revista britânica, Macron disse que se os russos romperem as linhas de frente e o governo de Kiev solicitar, o envio das tropas ocidentais deveria sim ser avaliado. A Rússia afirma que essa ação pode configurar envolvimento direto dos países da OTAN no conflito. Então, obviamente, a gente já esperava, né, professora, um posicionamento da Rússia sobre isso. Mais uma vez, o presidente francês ventilando uma participação mais direta da OTAN, mas que, no fato, deve ser difícil de acontecer, porque isso ia aumentar demais o grau da guerra e escalar demais, não é, professora? Com certeza. Se porventura a OTAN entrar em território ucraniano, o que Vladimir Putin já vem falando há alguns meses, né, desde o início desse conflito, que ele entenderia essa participação da OTAN como um ataque da OTAN ao território russo, e aí, obviamente, que ele expandiria a sua ofensiva para outros territórios que fazem parte dos países da OTAN. Eu acho que é muito mal pensada essa frase de Emmanuel Macron, porque o que são essas linhas que ele fala, né, de frente que a Rússia ultrapassaria, seria o território da Polônia, por exemplo, seria chegar a Kiev e tomar Kiev, quer dizer, há toda uma complexidade conceitual própria da guerra que é negligenciada numa frase como essa, né? Então, e que coloca a OTAN numa situação muito, muito complicada. A tendência é que isso não ocorra, porque o que nós assistimos ao longo desses últimos 2 anos é que todas as tentativas de implicar uma entrada da OTAN nesse conflito foram rechaçadas, principalmente por Estados Unidos e por outros líderes do bloco, né? Então, não me parece que vai ocorrer, mas obviamente é uma pressão que pode também ter sido feita para trazer de volta esse conflito para a agenda, né? Porque desde que começou os conflitos entre Hamas e Israel, a Ucrânia parece que deixou de existir como problemática internacional e de fato não deixou de existir. As ofensivas são cada vez maiores, a população da Ucrânia vem sofrendo cada vez mais com ataques em regiões que antes não estavam sendo atacadas, então talvez tenha
essa intenção, essa frase de Macron, mas também não ajuda a resolver o conflito. Eu acho que só tensiona mais. E talvez esse tenha sido o problema dos últimos meses entre os líderes internacionais em relação aos conflitos. As suas falas não são em prol de um apaziguamento ou de um resfriamento dos conflitos, mas acabam tensionando mais do que ajudando. E isso é fruto da própria conflitualidade que se coloca e do alto grau de problema que são esses dois conflitos hoje no sistema internacional. E a gente até se pergunta, né, a quem interessa que esses conflitos continuem, né? Porque, no fundo, tudo é um jogo de poder. Historicamente, a gente vê que os países eles ficam ora aliados, ora inimigos, isso dependendo do jogo de poderes e de interesses comerciais. Agora, professora, um ponto que é importante é o seguinte, a gente vê a OTAN firme e forte e veio ganhando cada vez mais força depois da invasão russa. Sim, ela passa por um reavivamento após os ataques, a invasão russa à Ucrânia. Então, se dá nova importância à OTAN nesse momento. Só que a OTAN ela tem que tomar muito cuidado do que será o seu futuro após as eleições dos Estados Unidos, para a presidência dos Estados Unidos esse ano. Se nós relembrarmos o que foi a gestão Trump em relação ao financiamento norte-americano à OTAN, a gente vai lembrar que ele não tinha interesse nenhum em manter o nível de financiamento pelo qual os Estados Unidos despendia a OTAN. Ele conclamava aos seus aliados do bloco que eles precisariam dedicar mais esforço econômico para manter o bloco, que quem estava dando suporte ao bloco efetivamente era o governo dos Estados Unidos e que o Trump não tinha intenção nenhuma de continuar fazendo esse esforço em detrimento de reverter esse recurso financeiro para o território interno dos Estados Unidos, para os problemas internos dos Estados Unidos. Então, nós vimos um aumentar da importância da OTAN com o surgimento do conflito na Ucrânia, mas nós sabemos que, dependendo de como se conduzir os resultados da eleição nos Estados Unidos, pode ser que ela não deixe de ter importância, porque agora ela é fulcral para a segurança europeia, mas ela deixa de ter recursos efetivos por parte dos Estados Unidos para a manutenção da sua capacidade responsiva a esses ataques. Nunca será um bloco fraco, mas pode ser um bloco com menos recursos econômicos, e isso é preocupante, obviamente. Professora, há quem diga que essa guerra entre Rússia e Ucrânia só terminaria se a Ucrânia cedesse parte do território para a Rússia. O que o Zelensky diz, olha, não tem acordo, a gente não vai ceder nenhum centímetro de solo ucraniano para ninguém, né? Então fica realmente esse impasse. Ao mesmo tempo, se a Ucrânia concorda em ceder território para a Rússia, seria uma vitória de Vladimir Putin diante de um cenário internacional. Então, há também esse conflito muito grande de poderes. Minha pergunta, agora nesse sentido, é nesse jogo todo de poder e de falta de entendimento, onde é que entra a China, professora? Interessante essa sua questão, Kelly, porque eu acho que esse foi o grande dilema do Zelensky. Talvez a sua pouca experiência como político o tenha feito tomar algumas decisões que podem ter piorado a situação da Ucrânia. Eu não estou responsabilizando o Zelensky, eu estou dizendo que talvez ele tivesse outro tipo de capacidade de ação lá no começo do conflito, tentando evitar algum tipo de invasão russa, com algum tipo de situação política do qual ele pudesse sentar e negociar com Vladimir Putin. Após isso, é impraticável qualquer tipo de resistência ou qualquer tipo de entrega, como se propõe aí alguns, né? Entregar parte do Donbás, por exemplo, seria obviamente dar a vitória a Vladimir Putin e jogar fora todo um esforço que até hoje toda a população ucraniana fez de defender o território a unhas e dentes e que está de alguma forma correto. Se fôssemos nós a ser invadidos, provavelmente faríamos o mesmo
né, do ponto de vista da nação e do território. Então, isso, obviamente, não se coloca mais como alternativa, apesar de que poderia, obviamente, talvez cessar a conflitualidade, mas não me parece que seja a melhor maneira, né? Agora, a China, e aí que a tua pergunta é interessante, ela talvez tenha uma certa capacidade de ação nesse conflito, conseguindo influenciar a Rússia a não deixar que a Ucrânia seja, primeiro, humilhada de forma efetiva nas suas demandas nesse conflito, perdendo território e sendo derrotada de forma efetiva, e que possa ser negociada hoje os espaços aonde a Rússia demanda de alguma soberania ou luta por alguma independência dos grupos independentistas que ali existem. Então, a China hoje, como talvez uma das maiores aliadas russas, principalmente naquela região, poderia ter um papel mais mediador e mais convencedor por parte das ambições do Kremlin de não ser tão obviamente, conquistador territorial dentro do território da Ucrânia. Mas veja, eu acho que aqui aí se colocam duas questões. A primeira é que Vladimir Putin, por mais que seja muito aliado de Xi Jinping e da China, tem uma ideia do que é reconstruir a grande Rússia, a grande mãe Rússia, que passa muito para além de qualquer tipo de racionalidade de sobrevivência no sistema político internacional. Ele tem um planejamento para reconstruir a Rússia, e esse envolve, obviamente, recuperar alguns territórios que ele entende ser, desde sempre, parte do território russo. Então, já se tornaria muito difícil os esforços chineses nesse tipo de mediação. A segunda questão é que a China tem muito pouco interesse em manter conflitos. Para ela, o sistema internacional mais pacífico, mais harmonioso, com menos guerras e mais relações comerciais, é o que faz com que as suas demandas sejam mais atendidas. E talvez a melhor e mais rápida solução pudesse ser que a Rússia anexasse hoje o território que ela efetivamente deseja por parte da Ucrânia, e aí apaziguaria-se mais rápido e se resolveria mais rápido esse conflito, e a China poderia voltar a fazer o comércio que lhe interessa. Mas a China não fala sobre isso nas suas manifestações internacionais, muito pelo contrário, ela fala que ela está de olho no conflito e que tem, obviamente, que ser mantida a soberania e as intenções e as demandas dos dois atores, e que uma resolução negociada seria o ideal. Mas, de fato, essas são as possibilidades em cima da mesa. Mas acho que sozinha ela não tem capacidade de resolver. Ela talvez tenha capacidade de influenciar bastante a posição da Rússia, mas não de forma efetiva e sem nenhuma capacidade de luta ou de não manutenção da vontade de Vladimir Putin nessa questão. É um complexo. Ele está lidando com um dos líderes mais bem preparados para fazer o que ele está fazendo. O pior que seja a guerra, ele talvez seja um dos líderes mais preparados para fazer esse tipo de incursão que ele planejou. De qualquer forma, a gente lembra aqui, né, que quando a guerra começou e começou a ter aquele monte de sanção contra a Rússia, China e Índia foram lá: olha, eu compro de vocês, por exemplo, o petróleo, mas barganharam o preço para fazer os bons negócios que bem lhe interessavam. A gente lembra também a questão dos Estados Unidos, que em vários pontos, inclusive o Congresso americano disse: olha, nossa preocupação está sendo Rússia e Ucrânia, mas a gente devia ficar mais atento em relação à China. A China é um grande perigo para o futuro em alguns pontos. Ao mesmo tempo, professora, a gente viu na semana passada o Blinken, o secretário de Estado americano, visitando a China, conversando com os chineses, pedindo que as empresas chinesas, na verdade, as empresas americanas, fossem tratadas com justiça na China, enquanto estava ameaçando bloquear o TikTok, e o projeto avança, né, nos Estados Unidos. Veja como que existe, quando existe um conflito, os reflexos são vários, as movimentações muitas, e a gente tentando acompanhar, né, professora?
Não, exatamente. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que tirar desse cenário que você bem relatou, Kelly, é que nenhum ator internacional, nenhum Estado, nenhum país no sistema internacional tomará uma decisão que não seja para atender às suas próprias demandas enquanto Estado. A China não vai apoiar a Rússia se as suas demandas forem negligenciadas nesse apoio. A Rússia não vai atender a um pedido da China se a sua vontade e as suas demandas não forem respeitadas pela China. Os Estados Unidos, a mesma coisa em relação à Rússia, em relação à China, em relação até seus próprios aliados. Então, toda a maneira como, infelizmente, de alguma forma, se dão as relações no sistema internacional entre os atores estatais é uma relação por busca de poder e satisfação de interesses pessoais do Estado. E isso, obviamente, envolve muitas vezes ter comportamentos como esse que você relatou da China e da Índia. Mas espera aí, se a Rússia, os Estados Unidos vai bloquear e colocar sanções na Rússia, nós temos chances de atender demandas, principalmente por energia, gás e petróleo, então nós vamos comprar esses produtos de forma mais barata desse ator, vamos totalmente ignorar a questão da guerra e vamos atender às nossas demandas por energia e mais poder no sistema internacional, porque a gente tem que entender, e uma coisa muito interessante, quando a Índia, por exemplo, passa a comprar gás da Rússia e também petróleo, ela passa a refinar esse produto e revender para a Europa, criando um intermediário, que é o mesmo gás e petróleo que a Europa comprava direto da Rússia. Então ela passou a ganhar alguma coisa em cima de algo que já era feito, né? Então perceba, a Índia só atendeu aos seus próprios interesses, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da construção do poder. Eu acho que essa é a questão central que a gente tem que tomar atenção. Qualquer país que vá tomar qualquer ação no sistema internacional vai fazê-lo principalmente para atender as suas próprias demandas e seus próprios interesses, mesmo que isso, de alguma forma, e infelizmente, corresponda a uma maior manutenção da guerra, a uma maior manutenção da violência e a uma violação maior e constante dos direitos humanos no espaço internacional. A gente tem que ser crítico e muito atento a isso. Exatamente. Mas tendo a achar que, principalmente, os Estados se manifestariam de forma... Pois é, a gente vê muito civil morrendo, é um drama humanitário gigante. Professor, é sempre bom te ouvir, muito obrigada. Hoje, inclusive, me alonguei a mais, aqui um tempo maior, gostaria de passar a tarde toda conversando, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço o convite, Kelly, muito obrigada e contem comigo sempre. Obrigada mais uma vez.